doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é com alegria que recebemos mais uma vez o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Estou bem, a alegria de estar aqui de novo com vocês. Alberto, você, para os nossos amigos que não o conhecem, você é médico homeopata e terapeuta transpessoal. E suas atividades são na cidade de Belém do Pará, no grupo Jardim das Oliveiras. Uma profissional também é lá em Belém atividade mesmo. Profissional em Belém. Alberto, hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas nos têm solicitado, que é com relação ao medo. Então, é normal as pessoas terem medo, Alberto? O medo é uma circunstância instintiva que faz parte da nossa história evolutiva. John Locke chegaria mesmo a afirmar que a nascente do medo tem resultado nas nossas primitividades enquanto seres que emergimos num processo evolutivo, saindo, portanto, dentro de uma caminhada evolutiva do estado mais limitante de vida para um estado de maior expressão, de racionalidade, de maior contexto no campo da intelectualidade, de maior expressão da emocionalidade. No primitivo, o ser primitivo, o homem primitivo, tanto quanto os animais, eles têm três posições básicas diante de uma situação que lhe amedronte. Ou ele corre, é o medo. Ou ele faz um enfrentamento, como processo de sobrevivência face a uma agressividade, ou ele fica também paralisado, numa atitude de choque, de medo. Assim como o animal funciona, o homem primitivo, num processo de crescimento do ser espiritual pela reencarnação, quando ele se apresenta nessa posição, ele traz esse instinto, que é um instinto de sobrevivência. Então, o medo que todos nós trazemos nos dias modernos são, numa certa medida, uma expressão de autoproteção, de segurança. Porque se não tivéssemos medo, nós colocaríamos em risco a integridade do nosso corpo, colocaríamos em risco a integridade da nossa vida familiar, porque nos exporíamos inadequadamente a perigos que desintegrariam os nossos equilíbrios emocional, social, físico, espiritual. Então, o medo, numa certa medida, ele é um mecanismo de autoproteção do ego, do eu. Nós, em sentindo medo, nós contrabalançamos pelo instinto de conservação o desejo, a vontade de querer fazer algumas coisas que às vezes colidem com aquilo que seja o razoável. Então, o medo ele é o contraponto da vontade, do desejo. Então, nessa balança, medo e desejo, nós vamos ter um equilibramento. O problema é quando o medo ele se exagera e ele se sobrepõe demasiadamente. O medo de uma forma não ecológica, não harmônica. Então, ele nos paralisa. Mas o medo em si mesmo é uma bênção da natureza. Não fosse o medo, nós teríamos muitos outros sofrimentos desnecessários. O problema está em como é que a gente administra o nível de medo que nós temos. Porque há medos e medos. Nessa perspectiva, portanto, o medo fazendo parte da natureza, ele pode ser um benefício, estar bem posto, ser útil, ou então ele pode estar posto de uma forma inadequada, pode estar manifestando como limitação da nossa expressão de personalidade, impedindo que a gente avance e se transforma nesse momento num problema, ao invés de ser uma estratégia de solução resguardando a nossa segurança. E a fobia, Alberto? A fobia já é uma desestruturação desse mecanismo de autoproteção. É
o exageramento do medo, um nível não naturalmente esperado, porque é desnecessário a fobia. As fobias simples, quando você tem um objeto fóbico para o qual a sua manifestação de aversão está posta, a fobia a gato, fobia aos anfíbios, fobia ao avião, às alturas, fobia aos lugares fechados, a claustrofobia, ou então a fobia que é mais complexa, que vem dentro de uma manifestação mais abrangente, como por exemplo o transtorno do pânico, aonde a manifestação fóbica ela comparece junto com outros tantos sintomas negativamente postos, portanto, paralisando, fixando o homem numa determinada posição, impedindo que ele viva. A fobia, ela é uma manifestação exagerada da ansiedade que alcança níveis estratosféricos e efetivamente nos congela. O processo fóbico, ele é um processo não desejável, ele é doença, ela é uma disfunção. Se o medo pode estar bem posto ou pode já estar sendo disfuncional, a fobia sempre é disfuncional. É uma patologia que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser eliminada, porque ela efetivamente decorre de um trauma no qual nós não conseguimos nos liberar ainda e a gente reage com um medo excessivo. E por que esses medos todos? Quais são os motivos que nos levam a ter tanto medo, Alberto? Ao lado do processo natural, que nós trazemos ancestralmente como mecanismo de defesa, há muitos medos que são nos implementados, embutidos, de uma forma absolutamente desnecessária e desproporcional. Eles estão relacionados, por exemplo, à nossa história de vida, especialmente à nossa infância. Nós costumamos educar as crianças usando os mecanismos repressivos do medo. Ameaçamos: olha, se você não fizer isso, o homem do saco vai lhe levar. Ah, se você não tomar mamadeira, eu vou lhe entregar para o velho, para a velha. E aí a gente não sabe por quê. A criança não pode ver uma pessoa idosa e começa a ter medo do avô. Nós estamos implementando medos, até para fazer a criança dormir. Boi, 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 boi da cara preta, com uma melodia quase hitchcockiana de suspense. A criança dorme, não é porque ela está sendo ninada, ela dorme com medo do boi da cara preta que vem pegar as crianças que têm medo de careta. Então, a nossa abordagem educativa, ela é recheada de implementos de medo. Esses medos que são colocados na infância, eles vão ficando dentro do ser, sem serem resolvidos. O ser vai crescendo e vai modelando uma personalidade insegura. Uma criança que vive, por exemplo, em casa de uma pessoa alcoólatra, de pais que não se respeitam, que se agridem, uma criança que é violada no seu direito de ser criança e é agredida com castigos desproporcionais, cruéis, às vezes com pancadas, às vezes com socos e pontapés, são manifestações agressivas, seja para com elas, seja que ela presencia, que vão implementando toda uma estrutura de insegurança no espírito que reencarnou e que não vai conseguindo estruturar um ego, um eu humano, para dar conta de fazer o enfrentamento das dificuldades mais tarde. A criança criada nesse sistema de abandono, por exemplo, os pais que abandonam os filhos, as crianças ficam inseguras, elas precisam ter um sistema de proteção mínima para poder se sentirem confortáveis. Quando elas são abandonadas ou desprezadas, quando elas são renegadas, essas crianças vão estruturando um conteúdo de estima precário. A baixa autoestima vai ser a matéria-prima, mais tarde, para modelar um adolescente naturalmente inseguro, às vezes manifestando essa insegurança através de revoltas, e vai modelar um homem medroso, covarde. E quando você pergunta, se ele pergunta pelo que ele é assim, ele nem sabe dizer. Está tudo estruturado dentro da sua história infantil. Mas há medos que são estabelecidos além desta vida. E o Espiritismo nos abre um campo de observação espetacular. São medos originários de outras existências, experiências traumáticas que vivemos. Elas hoje comparecem como medos absurdos, como inseguranças, as fobias sociais,
os medos de enfrentar o público. Eu lembro de uma jovem que tinha medo de gato. E quando nós fomos fazer um trabalho regressivo nela, ela foi para uma experiência onde ela completou 1 ano de idade e ganhou um gatinho de pelúcia preto. E ela rejeitou e os pais fizeram ela pegar para mostrar que ela não podia ter medo, que não machucava. Ela teve febre quando completou 1 ano de idade, essa experiência. Para ela, nessa vida, foi a experiência mais traumática. Ela teve experiências de mais de 3 desmaios enfrentando os gatos. Ela tinha fobia a gato. Um medo pavoroso, portanto, dos gatos, dos felinos. E os gatos não são animais ameaçadores, naturalmente. E quando nós fomos caminhar para saber onde estava a causa, não estava com 1 ano, estava numa outra vida, quando no século IV, ela fora acusada de espionagem e fora entregue para ser, como pena, para ser devorada por panteras. E 3 panteras lhe dilaceraram o corpo. Ela sai do corpo espavorida e vê as panteras comendo os restos mortais, devorando, saciando a sua fome, porque eram panteras aprisionadas. E a partir dali, psicologicamente, ela criou um sistema de correlação. Passou a ter medo de todos os felinos, especialmente dos gatos pretos com olhos amarelos, que foi o que ela ganhou quando completou 1 ano de idade. Depois de fazer esse trabalho regressivo para outras vidas, ela se liberou desse medo exagerado que se manifestava fobicamente e que impedia dela ter uma vida normal, porque os animais, os gatos, eles estão pelas ruas, estão nas residências e limitava a sua movimentação. Então há medos cujas origens estão nessa vida e há medos que se reportam a situações pregressas de vidas anteriores. O medo foi instalado, o medo básico, o medo matriz, no século IV. Mas no século XVIII, porque ela ficou com medo a partir daí, a família, querendo se apropriar dos seus bens, simularam que ela estava louca e colocavam-na num quarto escuro e ali colocavam os gatos, mas os gatos não faziam mal a ela. Mas ela, como tinha medo dos gatos, ela foi entrando num processo paranoico e foi se desequilibrando psiquiatricamente. Esse medo, ele já não era um medo, portanto, pontual desta vida. Ele foi se repicando, porque todo o sistema de medo, ele vai tentando sair pela uma catarse natural ao longo das nossas próximas vidas, dependendo da forma como ele se estabeleceu. Como alguém que, por exemplo, foi assaltado por um ladrão na via pública, sequestro relâmpago, fica com um pavor. Nos próximos dias, às vezes, não consegue sair de casa. 1 ano depois de tanto falar da história com medo, toma muitos cuidados, mas já sai de casa, já consegue fazer os seus afazeres. 10 anos depois, experimentando esse medo, ele vai diminuindo, e talvez 30 anos depois, se não foi assaltado novamente, essa pessoa talvez já não tenha tanta referência a esse medo do assalto experimentado há 3 décadas atrás, e o medo seja mínimo, porque ele vai se escoando ao longo da vivência da pessoa. Mas quando ele é muito traumático, ele fica naturalmente muito intenso. Alguém que está no avião e o avião tem uma pane, pode a partir daí desenvolver um medo de avião e dificilmente recobrará a naturalidade para frequentar um avião, salvo depois de um tratamento específico para esse fim em nível psicoterapêutico. Porque aquele medo foi muito intenso, a pessoa ficou com medo de morrer, porque na base de todos os medos está o medo da morte. Os outros todos os medos derivam do medo da morte. Então a pessoa precisa de um tempo para ir escoando esse medo, salvo se ela fizer uma intervenção onde ela maximiza o seu melhoramento e erradica o medo de uma forma mais pronta e mais rápida. Alberto, nossos agradecimentos e aos nossos amigos de casa, o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para o novo tempo. Até lá.